Todos vamos nos pôr em pé e fazer a leitura de Efésios 4, dos versículos 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Ó Pai, é tão maravilhosa a Tua palavra e para mim é uma responsabilidade imensa de poder abrir o livro de Deus e examinar o que está escrito. E queremos pedir Tua graça para mim ao expor isto, e para os irmãos que aqui estão, que puderam vir, para os que vão ouvir através da internet, possam verificar as maravilhas Tuas, as perfeições dos Teus ensinos, a ordem das coisas e onde Deus quer chegar. Então, a clareza da Tua palavra é maravilhosa. É um fanal que vem do céu para nós. Então, Pai, queremos pedir Tuas misericórdias. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. A primeira coisa que eu devo fazer aqui, os irmãos já estão sintonizados com o alvo do livro de Efésios. Deus está mostrando como foi que a igreja foi, de onde veio a igreja. Nós aprendemos no capítulo 1, como foi que Cristo comprou a igreja, como foi o trabalho do Espírito Santo, da triunidade, digo aqui, as três pessoas que envolveram na conquista da igreja. E nós vimos a posição dela. Nós vimos no capítulo 2. Quem é a igreja? Eu acredito que a maior, talvez uns 80% dos crentes hoje, desconhecem esse fato. Por quê? Porque a igreja foi privada devido ao evangelho arminiano, que propagou, e que ainda a gente respira esse ambiente arminiano, propagou pelo Brasil, diria até para vocês, pelo mundo, por muitos anos.
Muitos crentes não ouviram essas coisas. E é por isso que nós estamos vivendo este período agora tão terrível. Então, eu diria para os irmãos, tão cheio de, diria até, em grosso termo, palhaçada que nós vivemos hoje. Palhaçada. Mas, irmãos, Deus é maravilhoso. Sua palavra, escrita há tanto tempo atrás, ela é atual. A Bíblia é sempre atual. O que você tem aqui foi falado para os santos 200, 300, 100, 500 anos atrás. Eles puderam ouvir. Então, você pega o jornal. Hoje, você soube que seu time de coração ganhou ou foi campeão. Amanhã aquele jornal não serve mais. Perdeu o sentido. As notícias da política. Falou 10 dias atrás. Já não serve mais. Mas a Bíblia não. É por isso que o diabo tem medo das Escrituras. E o alvo, por exemplo, dos comunistas, irmãos, é arrancar a Bíblia. Se eles tomarem posse de tudo, uma das coisas que eles vão fazer é: toma a sua Bíblia, vai arrancar da sua casa. E se você tentar dizer não, eles vão ser cruéis com você. Então, o povo brasileiro não sabe o que é que Deus faz quando a ira dele cai sobre uma nação. Ele tira a Bíblia. É o maior castigo que Deus faz contra uma nação, contra o povo. Só para vocês saberem. Tá vendo? Pessoas vêm à igreja hoje por causa da Bíblia? Não. Quando você vê uma igreja lotada hoje, normalmente é porque estão querendo autoajuda. Não estão querendo a verdade. Eles querem autoajuda. Então, queridos irmãos, nós temos Efésios. O capítulo 3, Paulo fala. E como, o capítulo 2 ainda, Paulo trata de como Cristo, ele abriu a porta, ele empurrou o muro que separava as nações de Israel. Ele fez isso quando? Na cruz. Hoje o evangelho ultrapassa barreiras. Chega até os índios. Chegou para nós, os brasileiros. E então, queridos, olha o que Cristo fez. Por quê? Porque a igreja é uma composição de pessoas do mundo inteiro. Do Brasil, da Alemanha, dos países da Europa, da Ásia, da África, aqui dos países sul e norte-americanos. Das tribos. Você vê, o evangelho está na África. Todo lugar. Então o cenário ainda não foi aberto. Mas quando você morrer, quando eu morrer, vocês vão abrir os olhos para ver quem está no céu. A família de Deus tem gente no céu e tem gente aqui na terra. Tem gente no lar e tem gente peregrinando. E eu e você ainda estamos na peregrinação. Então, quando ele encerra, capítulo 3, como eu falei há pouco tempo atrás, ele encerra com oração. Paulo ora. Irmãos, a vida de Paulo não era brincadeira. Ele não ficava assim, passeando, não. Era a vida de um valente, de um homem que não dormia direito, pensando na igreja, preocupado com as igrejas, para que as igrejas fossem aprimoradas na verdade. Enquanto você ignora a Bíblia na sua casa, o diabo está perto de você. Quando ele vê que o irmão Jailson, por exemplo, está longe da palavra, ele vai em cima, ele vai cutucando ali até que a pessoa desanima. Não estar fincado, trabalhando, lutando ali, orando, é um perigo tremendo.
Igreja, nós não chegamos ao nosso lar eterno ainda. Não é hora de brincadeira. Muitos estão brincando hoje. O mundo virou um lugar que o povo está querendo formar do mundo um paraíso. É perigoso. Nós estamos enfrentando o diabo. Nós estamos enfrentando um mundo terrível. Enganadores, mentirosos. Elementos que amam o dinheiro, que roubam e usam até o nome de Deus. Então, queridos irmãos, voltem para a palavra. E agora no capítulo 4, no domingo passado, eu expus para vocês, óbvio, com todas as limitações minhas, irmãos, para explicar um texto deste. Estou tentando fazer de tudo aqui para mostrar com clareza para os irmãos. Não é fácil. Eu mostrei até o versículo 6. Os irmãos lembram? A unidade da igreja. E essa unidade, ela é vista no local. Você não é membro de uma igreja lá nos Estados Unidos, nem lá em São Paulo, nem aqui mais perto. Você faz parte desse grupo aqui. Quando Jailson e Francisco vão para o Piauí, eles fazem parte do grupo lá. Enquanto eles estão aqui, eles fazem parte da igreja aqui. Essa é a igreja. É onde eu vejo você, onde eu comunico com você, onde tem um pastor, onde tem a liderança da igreja, onde os irmãos estão afinados uns com os outros. Funciona como uma igreja, irmãos, onde você foi batizado, onde o pastor cuida do rebanho. O seu pastor não é aquele lá da internet, não. O seu pastor é o pastor local. É aquele que preocupa com você, que sabe do seu nome, que ora por você. Esse é o seu pastor. Não é aquele que você, eu gosto muito de ouvi-lo. Você participa de uma igreja, onde você está ali, trabalhando, lutando, sabendo como está fulano de tal. Um interessando um pelo outro. É uma unidade. Os irmãos viram como meu corpo trabalha? Olha como minhas mãos funcionam. Olha como elas se entrosam. Isso é a unidade da igreja, irmãos. Hoje, igreja não é mais isso. É um clube social, onde tem o grupo que eu gosto, onde tem a música que eu gosto. Não é Deus sendo louvado, é o homem sendo louvado. A igreja não é assim. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo, a cabeça é Cristo. Vendo? Então é sempre assim, irmãos. Então vamos ouvir o que o cabeça tem para dizer. Quem é? Cristo. Ele fala por meio do Espírito Santo, o professor. Uma outra coisa que eu mostrei para os irmãos no domingo passado, finalizando a mensagem do domingo passado, foi que há um Deus, está vendo? É um Deus só. Nós não temos três deuses. Os irmãos viram o versículo 6? Nós temos um Deus, o Deus da igreja. As três pessoas trabalham em unidade. Como é que trabalha? É sobre todos. Quer dizer, o mesmo Deus que atua aqui, atua no Piauí, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Bahia, em qualquer estado, em qualquer lugar do mundo. Então, ele atua sobre todos. Veja o trabalho supervisionador de Deus. Ele é como um episcopo, um bispo do céu, fiscalizando tudo. Impressionante. Então, quem é pastor não é brincadeira. Nós vamos ter que prestar contas do rebanho que Deus deu. Ser pastor não é brincadeira. Não é um cargo para ficar rico, não, irmãos. É um cargo para sofrer. E então, queridos,
É assim. Deus sobre todos. O que mais? Olha o versículo. Age por meio de todos. Agora, eu estou ligando isso aqui para entrar em contato com o que vem em seguida, irmãos. Age por meio de todos. Ah? Aí está aquele homem pregando o evangelho, evangelista. Aquele pastor instruindo a igreja. Deus está agindo por meio dele. Ah? Aquela irmã ali preocupada, orando pela igreja, convidando outros. Deus está agindo por meio de todos. Daquele irmãozinho que ninguém percebe na igreja. Ele participa sim. Ele é impressionantemente notável aos olhos de Deus pelo trabalho. Ah? Todos os crentes têm participação. Tem os trabalhos oficiais. Tá? Assim como nós temos no corpo, irmãos, determinados membros que aparecem mais, se destacam mais. Tá? A minha boca, por exemplo, está falando. Ela é destacada. Aqui meus olhos, tá? Os pés, as mãos, tá? Mas todo o corpo tem seu destaque. Então, age por meio de todos. Então, se você perceber, Deus o Pai é sobre todo. Deus o Espírito age por meio de todos. E por fim, está em todos. Está vendo? O mesmo Espírito, o mesmo Jesus que está em nós, aqui está em todos os crentes, em qualquer lugar. Mesma coisa. A não ser que não seja crente. Quem não tem o Espírito de Deus, não é dele. Não é de Deus. Tá? Então é assim, queridos irmãos. Tá vendo como Deus opera? Então vocês vão perceber claramente que não pode ser um crente separado da igreja. Você não consegue. Quem tentar, está errado. Eu vou ser um crente em casa mesmo. Já que eu vou para o céu, eu vou fazer o culto lá, eu vou cantar um hino, tá? E agora com a internet, eu escolho um pregador preferido e eu ouço. Isso não é vida cristã não, irmãos. Isso não é ser crente, coisa nenhuma. Isso aí é rebeldia contra Deus. Deus tem uma igreja local e graças a Deus perto de você. Tá? Perto de você. E você deve fazer sacrifício para estar nos cultos. Porque é importante, irmãos. A igreja depende de um do outro. Tá? Se você não gosta dos irmãos da igreja, você tem que pedir perdão ao Senhor. Confessar o seu pecado. Porque nós temos que amar uns aos outros. E lutar por eles. Se o irmãozinho estiver fraco, por que ele está fraco? Tá? E é assim que Deus vai fazendo a igreja crescer. Em unidade. Tá? Então é assim. Agora, uma vez que os irmãos viram a unidade da igreja, não é a divisibilidade da igreja. Ela não é divisível. Ela é uma só. Agora os irmãos vão ver os dons que Deus dá. E olha, eu quero passar isso para os irmãos e eu vou falar com sinceridade, irmãos, no meu coração. É uma parte aqui difícil de explicar. E a minha esposa estava ao meu lado quando eu estava tentando ler, examinar esse texto ontem. Porque é muito, muito difícil. Mas eu acho que dá para nós esclarecermos. A partir do versículo 7. Vamos lá? A primeira lição aqui que eu quero passar para os irmãos é o que Cristo fez para dar à igreja o que a igreja precisa. Veio tudo dele. Nós vamos ver isso até o versículo 10. Depois, nós vamos ver os dons, a partir do versículo 11. E esses dons, os irmãos vão ver que eles são dons especiais. Não são dons dentro da igreja. Não está falando se o irmão Gessé,
Ele tem o dom vamos supor, de ensinar. Romanos capítulo 12 fala sobre dons. Dons que cada crente tem está em Romanos. Tá? Mas esses 4 dons aqui, olha o número 4. O número 4 sempre é uma ligação de Deus com o homem aqui. Ele deu 4 dons especiais para a igreja. Para ajudar a igreja. Uma coisa que eu lembro aos irmãos, Deus sempre usa homens para lidar com homens. Para pregar o evangelho, Deus vai lidar quem? Aquele fulano de tal que está ali. Por exemplo, vamos lembrar aqui da irmã Maristela. Deus usou Maristela para convidar seu irmão, sua cunhada, seus sobrinhos, né? Então é Deus usando homens para lidar com homens. Deus nunca usa anjos para lidar, a não ser em juízo. Quando Deus quis destruir Sodoma, ele mandou anjos. Tá? Mas para falar da compaixão de Deus, para falar da graça de Deus, Deus usa homens. Tá? Quando a igreja estiver no céu, na tribulação, quem vai efetuar o juízo sobre a terra é a igreja. Tá? Mas ela já não vai estar na terra mais, ela está lá no céu. Tá bom, irmãos? Então, determinados dons específicos que são dados a cada crente individualmente, você vê lá em Romanos, capítulo 12. Cada um aqui que é crente tem um dom. Você só precisa determinar. E é para funcionar na igreja, irmãos. Tá? Se você tem aquele dom específico, mas não trabalha, não atua na igreja, então não serve para nada. Você é um dedo que está estragado. Você é uma unha que está fora do lugar, está doendo. E a igreja sente. Né? Mas tem aqueles dons também que são apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Aqueles dons ali, irmãos, eram dons que o povo buscava para se aparecer. E vários dons daqueles já não tem mais. O dom de língua, por exemplo, é chamado dom que cessou. Não precisa mais daquilo. Tá? Eu tenho aqui a Bíblia na minha língua. Tá? Se vem um pregador americano falar aqui, nós temos que ter um tradutor. Né? Quando eu vou lá na Fiel, quando eu ia na Fiel, tinham pregadores americanos, mas tinha bons tradutores. Né? Que traduzia muito bem para a gente entender. Então, aquele dom de língua, quando não tinha Bíblia, mas já veio o que é perfeito. Então, o que é em parte, ficou de lado. Tá bom? Mas voltemos aqui, nosso interesse está nessa passagem. Esses dons vocês vão ver. Porque Deus deu o dom de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores. Agora, dizem alguns tradutores que é pastores que são capazes de ensinar. Pastores que sabem ensinar. Quem já leu aqui livros de Piper? Piper é um professor incrível. John MacArthur, por exemplo, o dom de pregar. Um grande profeta de Deus. Eu vejo John. Tá? Tem vários livros em português dele. Se os irmãos quiserem adquirir, comprem. Os livros de John MacArthur são excelentes. Ele é um profeta. Tá? O meu ministério, os irmãos sabem entender. Quem é o pastor Davi Sena? Que dom ele tem? Então, os dons foram dados, irmãos, para o bem da igreja. Eles consolidam, eles fecham, como se fossem paredes. Os irmãos estão vendo aqui, basicamente, nós temos 4 paredes para fechar uma casa, uma residência. Aqui, atrás, lá na frente. 4. Então, nós temos 4 dons que cercam a igreja. Tá? Então, vamos lá, queridos irmãos.
Em terceiro lugar, nós veremos o quê? Qual o propósito desses dons? Qual? Veja, versículo 12. Tendo em vista o quê? Qual é o propósito desses dons? O aperfeiçoamento dos santos. Está vendo? Então, eu vejo hoje elementos que correm. Eu sou pastor. Deus me chamou. Espera um pouquinho. É um perigo isso. Tá? Porque é daí que surgem os falsos mestres. É a pessoa que fica impulsionada pela emoção e começa a falar sem ter base nenhuma. É como rasgar um travesseiro de penas e jogar para cima e espalhar para todo lado. Não. Irmãos, como é que nós determinamos que alguém foi chamado? Tá? Só tem um dom aqui, que ele não aparece mais. Qual é? Os irmãos sabem? Ele aparece nas Escrituras, o dom dos apóstolos. Tá? Porque nós precisávamos deles. Não tem mais apóstolo. Não tem essa sequência de apóstolos, como diz a Igreja Católica, né? O Papa, mais outro Papa. Não. Nós temos aqui a Bíblia completa. Os profetas no Velho Testamento e os apóstolos no Novo Testamento formaram as Escrituras. Então, tá vendo? E agora, tem profeta? Tem. Tem uma função de profecia que é diferente daquilo que falam hoje, especialmente no meio pentecostal. Tá? Tem evangelistas? Tem. Dr. Moody, grande evangelista, se não me engano, inglês ou americano, não sei, talvez vocês, eu não estou lembrando muito bem, né? Mas ele foi um grande evangelista, o homem ganhou muitas almas para Cristo. Tá? Filipe na Bíblia, no Salmo, a Bíblia, em Atos, capítulo 8, fala de Filipe, o evangelista. Ele é um itinerante. Tem homens assim, tá? Que são chamados, levantados para a bênção de evangelizar. Mas eles sabem o que estão fazendo. Tá? Eu estou dando aula agora no seminário sobre duas matérias, né? E uma delas é evangelismo e discipulado. E eu estou tentando mostrar aos jovens a importância de saber o que fala. Tá? A importância deles terem uma direção bíblica. Porque se você não souber o que falar, é melhor convidar alguém para vir na igreja. Vamos na minha igreja? A irmã Leonice pode fazer isso. Vamos na igreja. Vamos lá, o pastor vai pregar. Você pode ouvir a palavra de Deus, saber o que Deus fez na minha vida. Você pode convidar. Se você não souber o que fala, tá? Eu recomendo, por exemplo, que você conheça o que Deus fez para salvar um perdido. Quando você tem que falar? Quando você vê um pecador, usamos a ilustração aqui da irmã, usamos a irmã Leonice, mas se ela tem uma amiga perto lá, que está desejosa de salvação, está querendo, Leonice, me ajude, eu quero saber como eu posso ser salvo. Leonice tem as palavras. Olha, Jesus me salvou um dia, ele pode salvar você agora. Ele foi ao mundo. Isso aqui você sabe como falar. Mas o dom de evangelista é difícil, é diferente. Falar do evangelho para alguém é uma coisa. Convidar alguém para vir na igreja para ouvir o pastor pregar é realmente importante, né? E tem um ministério pastoral que os irmãos viram aí, né? Se fecha. Qual o propósito de Deus? Qual é? Nós vimos no versículo 12. O aperfeiçoamento dos santos. Não é para fazer da igreja um palco de shows. Não é. Eu dou graças a Deus que aqui estou lutando para isso. O irmão Jailson nos ajuda aqui. Com os cânticos, Gessé também. Nós queremos o menos barulho possível. Para que vocês possam entender as coisas.
Tá? Uma das funções da nova era foi implantar dentro das igrejas barulhos. Batuque, bateria e outros instrumentos. Para quê? Para criar um ambiente de barulho, onde a pessoa não pensa, ele sente. E dentro da igreja, você tem que pensar. Você tem que pensar no que está cantando. Você tem que pensar no que o pastor está falando. Deus nos deu isso aqui, irmãos. Então, o pastor, ele é para ensinar. Spurgeon falou que a igreja dele era grande, tinha vários instrumentos de sopro. Ele falou, se eu pudesse, eu ia tapar todo com pano aquilo ali, para que o povo só ouvisse a palavra de Deus. A gente tem o nosso momento de cânticos. E é tão gostoso, né? Cantar os nossos hinos. Tem milhares de hinos, irmãos. A gente pode aprender. Tá? Eu, na minha vida, eu não vou saber de todos. Mas tem belos hinos que tratam da vida cristã, da salvação, do céu, da volta de Cristo, do andar do crente e de convite ao pecador. Então, irmãos, ele fala aqui do propósito, versículo 12, tá? E aonde a igreja deve chegar? Onde a igreja deve chegar? Tá? A unidade, a ligação da igreja com Cristo. Tá? Essa unidade que vem da cabeça. Os irmãos já viram quando a nossa cabeça é desajustada? Está com problema? O Alzheimer, por exemplo. Tá? Soltou algum fiozinho ali, a pessoa começa a esquecer. O nosso Senhor não tem Alzheimer, não. O cabeça da igreja é Jesus. E ele é perfeito. E ele quer aperfeiçoar seus santos. É por isso que ele dá esses dons aqui. E ele mostra, nós vamos voltar esse texto. Eu só estou dando o esboço aqui para os irmãos. No versículo 14, olha o porquê. Para que não sejamos mais como meninos. O Jessé e a Virgínia precisam estar constantemente perto do Theo. Porque é uma criança. Ele não sabe o que faz. Até a netinha da irmã ali, que ela traz na igreja, ela é pequena ainda, apesar do tamanho dela, né? A Sofia. Ela precisa de cuidado. Tá? Não vai deixar a menina atravessar uma rua, como a Avenida Dom Pedro ou qualquer outra, sem ver. É perigoso. Sozinha em casa. Então, a Bíblia diz para que não sejamos mais como meninos. Viu? É o menino que é agitado. Quando eu vou no Sabem Água, eu vejo alguns pais levando suas crianças, suas meninas, de 3, 4, 5 anos, elas não param, elas ficam agitadas, pulando para cá, roda para lá e tal, e tal, e tal. É coisa da idade da criança. Nós devemos deixar de ser crianças, tá? E esse é o propósito que vamos tratar disso. Não dá tempo hoje, queridos irmãos. Então agora eu vou dar apenas uma introdução aqui, na esperança que no próximo domingo eu complete bem as coisas aqui. A primeira lição, eu vou voltar para o versículo 7. E a graça foi concedida. Agora nós estamos vendo uma outra atividade da graça. Nós temos a graça salvadora, a graça eletiva, que nos elegeu, a graça que ordenou nossas vidas, que é predestinação, lembra? A graça que nos salvou pelo sangue, a graça santificadora e a graça doadora de bênçãos na vida da igreja. Olha as atividades da graça. É por isso que ela tem uma multiplicidade de trabalho. Né? Aqui nota o que diz. A graça foi concedida a cada um de nós. Puxa vida. Então, eu quero aqui falar para os irmãos, nenhum de vocês é inútil no trabalho. Nenhum. Eu estou apenas voltando e batendo na mesma tecla. Olha, irmãozinho,
Você fala, será que eu tenho valor na igreja? Tem. A graça concedeu a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Os irmãos já perceberam como cada pessoa é importante? Quando a Bíblia menciona o trabalho de Deus em Israel ou na igreja, ela expõe as pessoas que aparecem mais. Mas porque aquela pessoa aparece mais, não significa que ela é mais importante do que outras. Ela tem mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade tem, mais, puxa vida, exigência é maior. Eu tenho uma responsabilidade de pregar, não tem? Foi me dada essa função. Então minha responsabilidade é grande. Foi dado algum dom para o Gessé, para o Francisco, para a Vivi? Foi dado algum dom? Foi. Às vezes nós não sabemos. Mas essa função aparece dentro da igreja. Você vai ver. A pessoa é útil naquilo. Então, irmãos, quando você vê que, puxa, será que ele tem uma função? Já? E você vê que aquele irmão, ele destaca em alguma coisa. Tá? E quando Davi estava fugindo de Absalão para não ser morto, um homem rico, Israel, o acolheu, deu a comida, era um homem rico. Tá? Olha como Deus usou, aparece a função dele ali. Então, o que nós não sabemos aqui, querido irmão, nós saberemos lá no céu. Tá? Então, a entrega de galardão vai ser a cada um. Tá? A Nádia foi embora? Foi. Mas o galardão ela vai receber lá, no dia da entrega dos galardões para os santos. Né? E assim cada um de nós que trabalhamos para o Senhor. Então a importância do trabalho. Essa igreja é importante? Mas essa igreja é pequena, nós não vamos dar valor. Dá. É nas pequeninas coisas que Deus começa a atuar. Ele não usa primariamente grandes coisas. Ele começa com as coisas simples. Tá? Então vamos lá. Segundo a proporção do dom de Cristo. A palavra proporção aqui significa metro. É a mesma palavra que temos em português. Metragem, metro. Vem da língua grega para nós. Segundo a medida que Deus dá. Deus deu uma medida para Paulo ser apóstolo? Deu. A medida foi grande. Deus deu uma medida para aquele outro ser um profeta? Deu. Está vendo? Deus deu uma medida para aquele homem ser um pastor? Deu. É a medida do dom de Cristo. É Ele que dá. Então, irmãos, no contexto da igreja, cada um tem seu valor. A medida foi pequenina? Foi. Você tem seu valor. Né? Irmãos, a gente olha isso dentro de casa. Tem coisinhas que você fala, mas aquilo tem valor? Tem. Tá aquele quadro ali ninguém interessa, mas você chega perto. Olha aquele quadro, uma pintura que tem lá. Você vê aquela colherzinha lá dentro na cozinha, que parece que ninguém dá valor, mas de repente ela é tomada para pegar alguma coisa, um açúcar, um sal, alguma coisa, né? Ou medir um remédio, não é? Cada uma peça tem o seu valor, especialmente na igreja. Tá? São aquelas pequenas particularidades que servem. A gente nunca pensa na unha, né? As mulheres, mas elas se destacam com suas unhas. Elas dão valor, vão pintar, para ficar bonita, isso é normal nas mulheres. Né? Nós, os homens, temos as unhas também, não nos preocupamos com isso, mas elas servem para coçar a cabeça, coçar o corpo. Né? Veja, para segurar alguma coisa, sem as unhas, o que eu faria? Dizem que sem as unhas dos dedos dos pés, eu não poderia fazer isso aqui. Está vendo? Eu cairia. Olha que valor tem cada particularidade no corpo. Nós não sabemos, esses poros aqui são importantes. Você tapar isso aqui, você pode morrer.
né? Porque a respiração é geral no corpo, oxigênio. Veja, irmãos, então, é segundo no corpo de Cristo, é ele quem faz. Agora, o que foi que ele fez? Veja, o versículo é tomado aqui do Salmo 68, que foi tomado esse versículo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que significa isso? É aqui que mede a nossa dificuldade. Mas temos que entrar nisso aqui para saber por quê. O que eu passo para os irmãos é o seguinte: é que nós vemos no mundo um lugar de escravidão. Pense agora, queridos, em Israel lá no Egito, antes de Deus tirar. Era um povo cativo, não tinha liberdade. Fazia o que Faraó mandava. Eram açoitados. Tá? Mandaram matar as criancinhas, as crianças masculinas. Mandaram, os irmãos sabem do histórico. Eram perversidades atrás, Deus deixou ali, até o tempo de Deus. Os irmãos percebem que os homens na escravidão, eles fazem o quê? Eles têm liberdade? Não. Eles têm, vamos dizer assim, a bênção de escolha? Não. Eles são escravos do pecado. Suas funções para Deus desapareceram com o pecado. Tá? Você vê um homem que é culto, um homem que é rico, um homem que é político, que eles estão servindo a quem? A Deus? Não. Quando Deus toma um homem para fazer os propósitos dele, mas é para julgar, não ajudar a igreja. Por exemplo, Judas foi tomado para trair Jesus. Os falsos mestres que temos aqui no Brasil e no mundo, que ganham dinheiro roubando do povo, usando o nome de pastores, Deus usa aqueles homens. Eles estão fazendo exatamente o que Deus mandou. É um castigo para a população. Mas no caso da igreja, não. O que Cristo fez? Ele desceu, nota o que diz. Versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que havia. Quando você fala que alguém subiu, é porque já entende que ele estava cá embaixo. Eu estava no aeroporto para pegar o avião. O avião subiu, me levando, porque eu estava cá embaixo. O que a Bíblia diz? Jesus desceu. E veja, até onde Jesus desceu, ele não pousou nos Estados Unidos. Ele pousou lá em Belém. E dali começou o ministério dele. O mais humilhante. Ele foi até a parte mais baixa da terra. Jesus, irmãos, passou por aquilo que nem um ser humano passou. Tá? Ele sofreu o que ninguém sofreu. As partes mais baixas da terra. Ele enfrentou os demônios. Ele enfrentou o diabo. Ele enfrentou fome. Ele enfrentou oposição, solidão. Ele enfrentou a fúria de Deus. E foi até o inferno. Claro que ele não ficou lá. Um homem, quando morre no pecado, ele cai no inferno, não sai mais. É dali para o lago de fogo. Mas Cristo foi até o inferno. Sabe o que ele fez? Como ele veio para lidar com o pecado, ele fez o que mais? Ele levou cativo, quando subiu, ele levou cativo o cativeiro. Que é isso? Queridos irmãos, vocês não percebem? Ele destruiu todo o poder do pecado, todo o poder do diabo, todo o poder do mundo.
Ele destruiu de tal forma que esses poderes não têm mais nada para fazer contra a igreja. Os irmãos perceberam a coisa aqui? De certa forma, lá no Egito, ele fez a mesma coisa. Quando ele tirou o povo dele de lá, que passou o Mar Vermelho, ele destruiu todo o poder que tinha o Egito contra Israel. Em outras palavras, ele levou cativo o cativeiro. Quando ele subiu aos céus, ele destruiu. Nota o que diz aqui, queridos irmãos. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para fazer o quê? Encher todas as coisas. Onde está Jesus agora? Ele ficou lá embaixo? Não. Ele ficou na sepultura? Não. Ele está acima de todos os céus. A Bíblia fala de 3 céus. Esse céu que tem agora, onde tem as nuvens, tem as aves, tem a chuva que cai, esse é o primeiro céu. Depois tem os céus das estrelas, dos planetas, do sol. E tem o terceiro céu, onde Paulo foi quando ele foi arrebatado, que ele teve aquela glória de vislumbrar, coisa que ele não sabia explicar. Jesus saiu daqui, de baixo, passou o primeiro céu, passou o segundo céu e chegou no top. Não tem mais nada acima. Ele é o glorioso. Está vendo? Ele encheu todas as coisas. Ele tem o domínio sobre toda a potestade, todo o poder, toda a tirania deste mundo, todo o poder do comunismo. Ele tem tudo. E para mostrar a glória dele, o que é que ele fez? Ele concedeu dons aos homens. Veja o que diz o texto. Versículo 8. Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo, não os escravos, o cativeiro. Tudo sob meu domínio. Até o inferno ele tomou as chaves, diz em Apocalipse, que ele tomou as chaves da morte do inferno. Estão nas mãos dele. Está vendo? Olha, queridos, para quê? Para libertar homens. E como é que eu provo isso? Os homens estão livres para roubar, matar, saquear os que ele salvou? Não. Estão livres agora para servir a Deus. Olha aquele Saulo de Tarso, que estava na religião fanática dele. Estava ali, servindo a quem? Ele pensou que servia a Deus. Servindo ao diabo. Tá? De repente, a queda de Saulo, nasceu um novo homem ali, e ele recebeu o dom de quê? De apóstolo. Olha o que Cristo fez com aqueles homens que trabalhavam lá no mar, ganhando o pão de cada dia, pescando, e Jesus os chamou: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Deu para aqueles homens simples, que não tinha a capacidade que Saulo tinha, mas Deus deu o dom de apóstolos. O que Cristo fez? Ele libertou do cativo e deu agora a liberdade de servir naquilo que ele quer, para servir a igreja. Os irmãos perceberam a grandeza desta obra do Senhor? Quem era eu? Davi Sena, um pobre escravo do pecado. Ele me chamou para eu pregar o evangelho. Está vendo? Deu dons aos homens, dons especiais. E desses dons, nós vamos tratar no próximo domingo, para falar com os irmãos. Que dons são esses que Deus deu? Que, olha, irmãos, veja a organização. Aqui em Efésios,
Ele está apresentando a noiva dele. E ele então fala, eu dei 4 dons especiais. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores que são ensinadores. 4. Para cercar a igreja, para proteger a igreja. E não importa com o diabo, ele é vencido, derrotado. Os demônios também? Sim, derrotados. Cristo está no top. Ele tem tudo sobre o domínio dele. Ninguém pode ir contra ele. E ele nos deu a bênção de servir a ele aqui. E a igreja tem um trabalho maravilhoso a fazer. Brilhar. A igreja é a luz que está lá no monte, conforme Mateus. Brilha, ninguém consegue encobrir a igreja. Ela é maravilhosa. Ela parece sumida hoje, porque a nova era veio com sua luz. Mas ela não está sumida. A igreja do Deus vivo é a igreja que brilha. Brilha como? Através da vida de cada crente. Sua função de fé, sua coragem, querido irmão, sua oração, sua contribuição para dentro de uma igreja local. É o maior privilégio que você tem, ser membro do corpo de Cristo. Então dê valor, porque os que não são salvos estão fora. Eles estão no mercado de escravo. E vai chegar o dia que Cristo vai pôr cada um inimigo debaixo dos pés. Ele está fazendo isso. Ele está lá em cima, lá no céu dos céus. E cada pessoa que morre no pecado é alguém posto, o inimigo posto debaixo dos pés. A igreja tem a função de brilhar. Para quê? Para alcançar mais os eleitos e mostrar a glória de Deus no mundo do diabo. Que o Senhor aplique a sua maravilhosa palavra em nossos corações.